Olá pessoal, eu sou Denise Cavalcante, coordeno os trabalhos da Casa Espírita William Cruz, localizada no bairro do Prado, aqui em Maceió. Há 85 anos, realizamos trabalhos com a comunidade, com idosos, gestantes, crianças. Nós realizamos também palestras públicas doutrinárias, cursos, atividades como seminários, atendimento fraterno, atendimento psicológico e terapia comunitária. Participamos da Nota Fiscal Cidadã desde o início e estamos realizando um sonho, que é a construção de um galpão onde ampliará as nossas atividades sociais. Por isso pedimos, se cadastre na Nota Fiscal Cidadã, coloque o CPF na nota, escolha uma instituição assim como a nossa. Além de praticar solidariedade, você vai estar concorrendo a prêmios em dobro. Amigos do Centro Espírita William Cruz de Maceió e internautas que estarão nos acompanhando, inclusive nas transmissões pela Rádio Brasil Espírita, de Alagoas. Para nós é um motivo de grande satisfação estarmos falando com vocês a propósito de mais um aniversário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, no dia 15 de abril de 2020, transcorrem 156 anos que Allan Kardec, o nosso codificador, lançou em Paris esta obra formidável que nos esclarece sobre os ensinos de Jesus. A propósito da obra, nós estaremos na nossa apresentação dividindo em algumas partes. Inicialmente, algumas informações assim históricas, relacionadas com a elaboração, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, as comemorações realizadas no Brasil e depois as repercussões, e o significado profundo de seu conteúdo aplicável até nossos dias. Pois bem, é importante então começarmos a considerar que quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos no ano de 1857, ele não imaginaria que seguir-se-iam muitas outras obras. Assim, em 1861, vem a lume o Livro dos Médiuns, e ele preparava uma nova obra e chegou até a informar na Revista Espírita, no ano de 1863, e inclusive ele chega a tecer mais informações no exemplar de março de 1864, que ele estaria lançando uma nova obra com o mesmo porte de O Livro dos Espíritos. O que se passou? Ele preparava aquele que veio a ser conhecido como Evangelho segundo o Espiritismo. Acontece que em meados do ano de 1863, ele recebeu uma sugestão de natureza espiritual para que ele se afastasse um pouco da capital Paris e fosse a um local tranquilo para facilitar as reflexões e as inspirações. Assim, no mês de agosto do ano de 1863, Allan Kardec e sua esposa Amélie Boudet se dirigiram à pequenina cidade de Sainte-Adresse, no litoral, banhado pelo chamado Canal da Mancha, o mar que divide
Inglaterra e França, próximo à foz do rio Sena. Era um local conhecido de veraneio, e tão conhecido que o famoso pintor impressionista francês Claude Monet lá esteve várias vezes e estampou em suas telas, registros belíssimos sobre as vistas às praias, as embarcações que passavam ao largo de Saint-André. São as chamadas marinas de Saint-André. Pois bem, Amélie Boudet esteve com o seu marido, que foi instalado numa pequena casa que ele chama de cabana de fronte ao mar. Ela retorna a Paris porque os seus compromissos eram muito grandes, no atendimento das pessoas que procuravam pessoalmente, pela correspondência, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele escreve cartas extremamente atenciosas e até amorosas à esposa, dando informações do trabalho que ele realizava, dos momentos poucos de lazer, onde ele passeava pela praia, as visitas que ele fez a pessoas espíritas que ali residiam, inclusive o apoio que ele havia recebido da senhora Foulon, espírita dedicada ali residente, e que veio a desencarnar alguns anos depois, e uma das suas manifestações espirituais, Allan Kardec veio a introduzir no livro O Céu e o Inferno. Assim, nesse período, entre aspas, de retiro espiritual de Allan Kardec em Saint-André, ele pôde rever todo o seu texto, fazendo uma revisão profunda, reorganizando a sua apresentação, a sua estruturação em capítulos, e ele termina o trabalho e retorna a Paris em setembro de 1863. Já no mês de dezembro, ele entregava ao seu editor Didier os originais do livro que ele intitulou Imitação segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo foi, portanto, o título da primeira versão, do primeiro forma, a primeira capa de lançamento dessa obra básica de Allan Kardec. Depois ele informa na Revista Espírita, no mês de março, que ele estaria lançando, embora com atraso, porque houveram alguns problemas editoriais, no mês seguinte, o seu novo livro, e que ele havia mudado o título. Então, na verdade, o período que ele ficou em Saint-André, ele alterou profundamente o seu texto. Então, em meados de abril, mais precisamente no dia 15 de abril do ano de 1864, começou a ser comercializado o livro que recebeu o nome inicial de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que na Revista Espírita do mês de abril de 1864, o codificador já faz uma resenha desse livro, dando-nos então uma síntese do seu conteúdo. O livro gerou muito interesse e viemos depois a saber, pela sequência das informações prestadas pelo codificador na Revista Espírita, que era mensal, que esse livro, como era de se esperar, foi incluído no Index Prohibitorum da Igreja Católica, ou seja, impedindo que o católico adquirisse e lesse essa obra de Allan Kardec. Houve uma segunda edição do Imitação do Evangelho no meados de 1865, sem maiores alterações no seu conteúdo. E, finalmente, no ano de 1866, Allan Kardec lança a terceira edição, e que vem a ser, portanto, a versão definitiva, mas aí ele já altera o título,
O Evangelho segundo o Espiritismo. E o novo título, inclusive, foi feito atendendo à recomendação do seu editor Didier e de amigos próximos da Sociedade Espírita Parisiense, para que ele tirasse o termo imitação. E é interessante que essa versão definitiva do Evangelho segundo o Espiritismo acrescenta 3 novos capítulos e retira um último que ele havia colocado, né, com uma síntese de pensamentos, aforismos, né, espíritas de uma forma geral. O livro ficou muito marcado, bastante divulgado, e é interessante ressaltarmos que ele recebeu traduções, né, em seguida para os vários idiomas empregados no continente europeu. E, inclusive, chegou aqui ao Brasil precocemente, mas a primeira tradução para o português aconteceu no ano de 1876, feita pelo médico espírita Dr. Joaquim Carlos de Travassos. Então, desde 1876, esse livro está disponível no território brasileiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele mereceu então muitas edições, muitas traduções e tornou-se um livro extremamente difundido na seara espírita. E mereceu algumas lembranças, algumas homenagens que nós diríamos marcantes. E aí há um fato histórico, né, que merece ser registrado. No mês de maio do ano de 1927, Francisco Cândido Xavier era um jovem de 17 anos de idade. Não era espírita, pelo contrário, era coroinha. E acontece que uma das suas irmãs mais velhas, Maria da Conceição Xavier, foi acometida de uma enfermidade não plenamente diagnosticada pelos médicos, pelas condições da pequenina cidade de Pedro Leopoldo, mas os seus pais tiveram a recomendação que buscasse então o tratamento feito por médiuns espíritas. Convidaram 2 médiuns conhecidos, o casal Carmen e Hermínio Perácio, que residiam numa fazenda no município de Matozinhos, ali próximo a Pedro Leopoldo. E exatamente no dia 7 de maio do ano de 1927, o casal adentrou no lar da família Xavier, atenderam Maria da Conceição com a leitura das obras espíritas, prece, aplicação de passe. No final, não é, a mãe desencarnada de Chico, Maria João de Deus, transmitiu um recado através da médium Carmen Perácio, dizendo ao jovem Chico que ali estava: sobre a mesa há 2 tesouros que você deve valorizar. Ela estava, na verdade, se referindo a 2 obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Para surpresa geral, Chico, que não era espírita, nem conhecia nada de espiritismo, leu rapidamente as 2 obras do codificador. Em poucos dias ele estava convencido, né, dos princípios, do conteúdo dos 2 livros de Allan Kardec. 40 dias depois, ele, juntamente com seu irmão mais velho, José Xavier, e outros amigos, já estavam fundando o primeiro centro espírita de Pedro Leopoldo, Centro Espírita Luiz Gonzaga. E é interessante que desde aquela época, Chico Xavier abria as reuniões públicas de que ele participava com a leitura de pergunta e resposta do Livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tivemos a feliz oportunidade de conhecer e de acompanhar pessoalmente Chico Xavier durante mais de 20 anos, em visitas que nós fizemos a Uberaba, nos tempos em que ele atuava na Comunhão Espírita Cristã e depois
no Grupo Espírita da Prece e sempre, até o final da sua existência, nas reuniões públicas, elas eram iniciadas com a leitura de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas houve uma época que, no auge, da produção mediúnica, das informações sobre a mediunidade de Chico Xavier, em meados do século XX, muitos espíritas assim mais precipitados começavam a comentar: agora não há mais necessidade de estudarmos os livros de Kardec, porque basta lermos as obras psicográficas de Chico. Chico Xavier, como bom mineiro, não se manifestou, mas o espírito Emmanuel, com muita diplomacia, ele começa a homenagear e centralizar a sua atenção nas obras básicas da codificação. Assim, por ocasião do centenário de cada um dos livros básicos de Kardec, Emmanuel escrevia uma obra pela psicografia de Chico Xavier. O primeiro deles, Religião dos Espíritos, dando atenção a dissertações baseadas em O Livro dos Espíritos. Depois surge Seara dos Médiuns, um livro muito importante onde Emmanuel ele analisa, na verdade, a prática da mediunidade com base no Livro dos Médiuns, mas ele dá uma ênfase muito importante, mostrando o sentimento cristão, como praticar a mediunidade também com base nos preceitos morais de Jesus. E em seguida surge este livro aqui, o Livro da Esperança. Este livro é, na verdade, a obra que Emmanuel ele chama a atenção, valoriza e homenageia o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, portanto, que essas homenagens, essas referências feitas por Emmanuel, elas são muito significativas, elas são históricas para a valorização das obras de Allan Kardec. Especificamente no ano de 1964, quando se completava o centenário da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, o presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Vantuil de Freitas, providenciou junto aos Correios do Brasil a emissão de um selo comemorativo e de um carimbo obliterativo. E aqui nós temos a imagem exatamente deste selo, mostrando a todos vocês que o Brasil faz a sua homenagem com a emissão de um selo comemorativo, que é a maior homenagem que o país faz a uma pessoa ou uma efeméride, é a emissão de selo. Dessa maneira, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele continuou sendo uma obra bastante divulgada, bastante valorizada. No período em que nós estávamos na presidência da Federação Espírita Brasileira, coincidentemente aconteceu a comemoração do Sesc Centenário, ou seja, 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela época, e com alguma antecedência, nós trocamos ideias com um companheiro e diretor da FEB, o Evandro Noleto Bezerra, para que ele traduzisse a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que se chamou Imitação do Evangelho, para que o público brasileiro viesse a conhecer, porque até então nunca tinha acontecido a possibilidade dessa difusão da primeira edição dessa obra básica de Kardec. E assim, no ano de 2014, por ocasião do 4º Congresso Espírita Brasileiro, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de abril do ano de 2014, foi lançado esse livro, A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra bastante
significativa, é uma obra histórica para nós, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma edição bilíngue histórica. Bilíngue porque existe o facsímile, né, da primeira publicação do Evangelho feita por Kardec e a tradução feita por Evandro. Esse 4º Congresso Espírita Brasileiro foi muito significativo, porque ele foi realizado em 4 eventos simultâneos. Então, ao mesmo tempo, as várias regiões do país tiveram a oportunidade de, em locais mais próximos, assistirem ao Congresso, participarem do Congresso em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e contando inclusive com expositores, valorizando expositores das regiões. Na região Nordeste, a etapa do 4º Congresso Espírita Brasileiro aconteceu na cidade de João Pessoa, na capital da Paraíba. Mas nos mesmos dias, esse congresso também estava acontecendo com outros expositores em Manaus, em Campo Grande e em Vitória, né, no Espírito Santo. Além dessa obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado também numa edição especial, e a primeira tradução da primeira edição que acabamos de mostrar, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse congresso também foi apresentado e lançado este livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo. Ou seja, este livro, ele reflete o trabalho de uma equipe, né, que estava com um trabalho centralizado na FEB, no Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, UNEP. Valores de várias partes do país foram coautores e dando orientações e mostrando experiências de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Houve, na verdade, uma interrupção a partir de 2015 nos trabalhos do NEP, de uma forma centralizada, mas essa experiência ela se disseminou para o Brasil afora. E nós temos entrado em contato e nas nossas viagens conhecido várias dessas experiências de NEPs em funcionamento nos vários estados de nosso país. E no ano de 2019 houve um fato muito interessante: a apresentação, a defesa e aprovação de uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de São Carlos, onde a autora ela fez uma pesquisa sobre o estudo do Evangelho no movimento espírita. E veio a ser publicado, inclusive, uma dissertação e que se encontra, inclusive, disponível, né, através do meio digital. E ela entrou em contato com 59 NEPs, ou seja, 59 núcleos que estão se dedicando ao estudo do Novo Testamento. Mas há muitas outras versões e muitos centros estudando também de outras formas o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, neste ano de 2020, nós somos brindados com 2 informações importantes. Mais uma tradução em inglês do Evangelho segundo o Espiritismo, feito pela tradutora Janet Duncan, na Inglaterra, e que foi publicada pela BUS, que é, na verdade, uma entidade federativa nacional do Reino Unido. E uma versão na Romênia, o Evangelho segundo o Espiritismo, também vertido recentemente para o romeno. E assim completando, né, uma quantidade imensa de traduções que já estavam disponíveis pela antiga editora do Conselho Espírita Internacional, o Edicei, e também por outras editoras. O Evangelho segundo o Espiritismo é, na verdade, o livro espírita mais comercializado em toda a história, através de praticamente centenas de editoras, ou seja, ele é um autêntico best-seller na literatura espírita. Depois de comentarmos
alguns aspectos históricos, né, sobre o lançamento da primeira versão do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que se intitulou Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar ênfase ao seu conteúdo, ou seja, mostrarmos o que representa para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que Allan Kardec, ele coloca já no início do Evangelho segundo o Espiritismo o prefácio de autoria do Espírito de Verdade. E vale a pena que nós lermos, né, pelo menos alguns trechos desse prefácio. Escreveu o Espírito de Verdade: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E no final da mensagem, o Espírito da Verdade, ele concita: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa mensagem, né, à guisa de prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, já deixa muito claro aquilo que Allan Kardec passa depois a discorrer na apresentação deste livro básico. Ele comenta que dentro de todas as ações de Jesus e dos seus ensinos, dos fatos relacionados com a vida de Jesus no período em que ele esteve aqui na Terra, muitos foram alvo de polêmicas, de discussões e de vários detalhamentos. Então Allan Kardec não quis se preocupar com muitos detalhes históricos e nem questões vernaculares, mas ele definiu como objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo o ensino moral de Jesus. E ele passa então a trabalhar, a aprofundar, de acordo com os princípios espíritas, o ensino moral de Jesus. E é nessa apresentação que ele tece também considerações que nós consideramos magistrais. Logo de início, ele faz a observação que esse livro seria como se nós estivéssemos levantando as pontas de um véu e descortinamos um mundo novo. Quando ele faz essa comparação, poderia estar se referindo, inclusive, a uma crítica, muitas vezes, que acontece a algumas ações ou atitudes de Moisés, quando ele proibiu o intercâmbio espiritual. Logicamente que ele tinha suas razões para essa proibição naquela época. Isso foi chamado, por muitas pessoas, como se Moisés tivesse colocado véus sobre a fronte das pessoas. E agora, esse Evangelho segundo o Espiritismo ia retirar os véus. Ou seja, ao retirar os véus, o que estava significando isso? Estava desnudando para nós o mundo espiritual, mostrando o intercâmbio da espiritualidade da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. Nessas condições é que Allan Kardec passa também a fazer uma outra comparação, que o Evangelho segundo o Espiritismo seria comparável a uma chave. Essa chave é que iria, na verdade, nos descerrar
um outro mundo. E aí é importante quando nós recordamos que o evangelista João escreveu certa feita sobre ditos de Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. Então, se Jesus afirmou: eu sou a porta, e Allan Kardec fala que o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, é a chave, então aí nós temos nessa alegoria os fatos para que possamos abrir-nos, nós verificarmos um mundo diferenciado, uma ampla perspectiva, que é a compreensão dos ensinos de Jesus com a certeza da imortalidade da alma. Mas é mesmo na apresentação de o Evangelho segundo o Espiritismo que o codificador também faz referência que essa chave, esse conhecimento, que foi trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos permitiria a compreensão de palavras até então não compreendidas pelas pessoas. E até hoje, muitos têm dificuldade ao lerem textos bíblicos da compreensão de algumas palavras. E nós diríamos, isso é natural, porque os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, um grego simplificado chamado koiné. Passaram por muitas traduções, a principal delas para o latim, gerando a chamada Vulgata. Mas depois os copistas e vários interpretadores, sem dúvida nenhuma, produziram algumas versões diferenciadas em cada apresentação da Bíblia. Mas o Espiritismo vem mostrar que o importante não é ficarmos olhando detalhes de palavras ou simplesmente de questões históricas, mas é de absorvermos um contexto e de buscarmos o sentido amplo da essência da mensagem de Jesus. É isso que Allan Kardec nos deixa claro na apresentação. E nesse texto introdutório ainda, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tece uma outra consideração, chamando a atenção para um fato que deve merecer as nossas reflexões em nossos dias. Ele diz o seguinte, que ele omitiu o nome dos médiuns, porque no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec introduziu muitas instruções espirituais, mas nós temos ali o nome do espírito comunicante, a cidade e o ano, e não aparece o nome do médium. E Allan Kardec justifica que o mais importante do que dar nome ao médium, que poderia exaltar o orgulho e a vaidade, é na verdade a comparação, o estudo do conteúdo, ou seja, Allan Kardec fez uma filtragem dessas mensagens, utilizando aquilo que ele chama de universalidade do conhecimento, para que cada um daqueles textos se teriam compatibilidade, seriam coerentes com os princípios já exarados em O Livro dos Espíritos e também em O Livro dos Médiuns e agora nesse conjunto de mensagens que integram o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, Allan Kardec, ele, na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ele utilizou como uma norma iniciar cada capítulo transcrevendo trechos de um ou mais evangelista, e que são os assuntos que ele considerou importante para destacar os ensinos morais de Jesus. Em seguida ele faz os seus comentários, e diga-se de passagem, Allan Kardec, que foi chamado o bom senso encarnado, ele era sem dúvida muito inspirado, porque as análises que ele faz dos textos do Novo Testamento são realmente significativas, são profundas. E depois ele inclui as instruções espirituais relacionadas com o tema. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com o primeiro capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. E é interessante, porque aí Allan Kardec trabalha a ideia
da gradatividade do conhecimento, do aperfeiçoamento, da evolução humana. Ou seja, se nós tivemos num passado muito distante os 10 mandamentos e vários textos que integram o Antigo Testamento, agora viria uma nova informação. E Jesus afirmou: eu não vim destruir a lei que foi apresentada por Moisés como os 10 mandamentos. Então aquela essência está marcada. Porém, evidentemente, que muitas outras informações, muitos outros registros do Antigo Testamento eram leis ou normas civis temporárias feitas para uma época, né, da nossa humanidade, e especificamente do povo ali da terra de Canaã, os hebreus, os judeus. Ou seja, Jesus vinha trazer algo mais. E é por isso que muitas vezes ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então a ele acrescentava. E qual foi a principal mensagem que Jesus acrescentou e que diferencia o Novo Testamento do Antigo Testamento? A lei do amor. Exatamente essa foi a grande novidade que Jesus nos trouxe. Não mais o apego ao formalismo, não mais o dente por dente, olho por olho, mas agora mostrando Deus não como o Senhor de exércitos, implacável, mas Deus como a expressão maior da bondade, da misericórdia, da paternidade. É essa visão sobre Deus que é trabalhada por Jesus, de tal maneira que o evangelista João escreveu a seguinte expressão: Deus é amor, ou seja, é a definição mais simples, menor e mais profunda sobre Deus. Deus é amor. Essa é a tônica que é trazida em Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos compreender os ensinos de Jesus, as consequências, as repercussões das atitudes e pensamentos humanos, considerando que nós somos seres imortais, falando também das esperanças, das consolações que nós podemos ter, tendo a certeza de que somos viajores da eternidade, que estamos temporariamente encarnados aqui na Terra. O Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente importante para nós. E Allan Kardec trabalha em vários capítulos as chamadas bem-aventuranças. Ou seja, é aquela proclamação que Jesus fez no chamado Sermão do Monte. Bem-aventuranças em que ele conclama os pobres de espírito, conclama os pacíficos e brandos, os aflitos, dando uma mensagem de esperança, acima de tudo, de consolo e de alento a todos. E passamos a compreender que bem-aventurança não se completa, na verdade, num período curto, ou seja, numa única existência corpórea. É essa visão ampliada que o Espiritismo nos traz. Bem-aventurança, que significa destino, futuro, ventura, em realidade é uma construção, é um processo que se transmite e que se propaga e que transcorre ao longo das várias vidas, das várias reencarnações. Então é isso que é importante nós compreendermos. A propósito, há um fato histórico, né? No interior de Minas, na pequenina cidade de Sacramento, nos primeiros anos do século XX, lá existia um jovem destacado chamado Eurípides Barçanufo. Foi vereador, professor, mas era coroinha e amigo próximo e de confiança do pároco. Ele não conseguia entender o que Jesus prometia com as bem-aventuranças, porque nada daquilo se concretizava para as pessoas que inclusive morriam cedo. Depois de muitas insistências,
ele obteve uma autorização especial do pároco local para que levasse a Bíblia para casa, porque naquela época não era permitido. E ele leu, releu e não entendeu o texto do Novo Testamento sobre as bem-aventuranças, porque ele buscava uma compreensão maior, né? E certa feita, ele recebeu em seu lar, ele morava junto com sua mãe, Dona Meca, a visita do tio, senhor Mariano, que vinha fazer as compras em Sacramento e morava numa fazenda próxima, fazenda de Santa Maria. E ele havia fundado um centro espírita, onde ocorriam inclusive manifestações de efeitos físicos. E Eurípides, com uma certa zombaria, perguntava sempre ao seu tio, senhor Mariano, sobre os espíritos. Mas que história é essa? Estão se manifestando? Estão jogando pedra? Como é que o senhor acredita nisso? E um dia, o senhor Mariano chegou à casa da sua irmã e lá estava o sobrinho esperando. E antes que Eurípides começasse com as suas zombarias habituais, o senhor Mariano disse o seguinte: meu sobrinho, tudo que eu gostaria de esclarecer a você eu não tenho condições. Mas eu trouxe um livro que surgiu há pouco tempo, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, que havia sido recentemente traduzido para o português. E o interessante é que os dois dormiram no mesmo quarto. E a cada hora que o senhor Mariano acordava, via que o sobrinho, à luz de lamparina, estava lendo o livro Depois da Morte. Ao raiar o dia, ele não foi trabalhar, estabeleceu-se numa gruta próxima e passou o dia inteiro para completar a leitura do livro. Aí, ao retornar, ele agradece ao tio, senhor Mariano. Finalmente, meu tio, eu compreendo a grandiosidade das leis de Deus. E a partir disso, ele veio a compreender o sentido, a vastidão do conteúdo que Jesus quis dizer quando ele proclamou o sermão das bem-aventuranças. E Eurípides Barçanufo transformou-se no grande pioneiro, no líder, no apóstolo da caridade do Triângulo Mineiro. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem também vários outros itens ou capítulos que nós consideramos extremamente importantes. Mas nós vamos destacar o capítulo 6, que Allan Kardec intitulou O Cristo Consolador. E nesse capítulo 6, Allan Kardec passa a transcrever inicialmente um trecho das bem-aventuranças, né? Quando ele fala do fardo leve e do jugo suave, trechos de Mateus, e que nós espíritas podemos também compreender que a certeza da imortalidade da alma é o fundamento para que a gente aprenda a suplantar e suportar as dores, as dificuldades que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida de seres encarnados. Então nós vamos compreender perfeitamente que o fardo leve e o jugo suave assim acontecem quando nós não valorizamos tanto os momentos complexos, difíceis, ou apenas com a visão pessimista ou terra-terra, mas que nós buscamos a compreensão vasta de natureza espiritual. E aí nós conseguimos superar essas dificuldades com base na nuance espiritual e a certeza da imortalidade da alma. E aí, na sequência, Allan Kardec, nesse capítulo 6, ele coloca trechos de João. Aliás, o apóstolo, o evangelista João, foi aquele nonagenário, o único discípulo de Jesus que não foi sacrificado. E que além de ter conhecido, convivido e acompanhado Jesus enquanto jovem, por delegação de Jesus, no momento da crucificação, ele passou a cuidar da mãe de Jesus, de Maria, e morou alguns anos com ela na cidade de Éfeso. Então ele se abeberou também
de outras informações sobre Jesus com base nos relatos, nos depoimentos da própria Maria. E a partir de todo esse conjunto e da sua vivência, ele foi instado a escrever algo que os demais discípulos ou demais evangelistas não haviam escrito. Então, quando ele lança o seu evangelho, ele dá uma visão espiritual. É a nuance mais espiritual sobre Jesus. Inclusive, ele deixa claro e identifica Jesus como o Messias, aquele que foi predito pelos vários profetas. E aí, no capítulo 14 do Evangelho de João, e que Allan Kardec centraliza, né, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, há a informação daqueles contatos, diálogos finais de Jesus, poucos dias antes da sua crucificação, onde ele diz assim: eu partirei, mas não vos deixareis órfãos. No momento oportuno, eu vos enviarei o Consolador, que restabelecerá a verdade e vos ensinará mais algumas coisas. Então, esse Consolador que foi prometido por Jesus, no transcorrer desse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec identifica como sendo o Espiritismo. E vejam, então nós passamos a entender que a palavra que aparece em grego, paráclito, como o Consolador, outros como anunciador, auxiliador, tem o mesmo significado, mas vem nos mostrar que no momento oportuno estaria entre nós aquele que iria consolar, auxiliar, colaborar com o homem. E esse é o papel do Espiritismo segundo Allan Kardec. Restabelecer a verdade. Que verdade? Da simplicidade dos cristãos primitivos, daqueles ensinos que Jesus fazia com várias faixas sociais indistintamente, mas de maneira simples, no contato direto. E também restabelecer a verdade significa o apoio, o auxílio que era dado, não apenas espiritual, mas também material, àqueles que necessitavam de ajuda. Restabelecer a verdade significa a prática que os cristãos primitivos adotavam, do intercâmbio mediúnico. E isso é registrado inclusive por Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E passa a discorrer sobre os vários dons espirituais. Jesus nos deu a demonstração eloquente da imortalidade nas suas 11 aparições após a crucificação. Então é essa verdade da simplicidade, da espontaneidade, da prática do bem, do compromisso, né, de se colocar em prática os ensinos morais e de valorização das questões espirituais, é que vem com o Espiritismo, que passa então a cumprir o seu papel de Evangelho redivivo. É esse o sentido da palavra Evangelho redivivo. E esclarecer mais alguma coisa. São todas as complementações feitas por Allan Kardec, descerrando-nos, né, em detalhes o mundo espiritual. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos faz, né, dando-nos nessa visão de certeza da imortalidade da alma, uma abrangência e uma repercussão enorme do conhecimento dos ensinos de Jesus como estímulo para os nossos esforços de colocarmos em prática os seus ensinos morais.